próximo slide, eu gostaria de mencionar um pouco como fazer para entender o nosso catálogo. Nosso catálogo, algum de vocês, acredito que a grande maioria de vocês é proprietário de um catálogo de nossos produtos. Eles são basicamente tabelados por tipo de padrão de jato e onde você consegue saber as informações de vazão. Então, você tem a informação do tamanho dele, que são as roscas ao qual ele pode ser produzido, que vão de 1/8 até 1 1/4, ou isso, alguns exemplos. O tamanho dele, que é na terceira tabela, na terceira coluna, vindo da direita para a esquerda, e as pressões a qual esse bico pulverizador é submetido, ou seja, eu tenho tabelado diversas pressões de trabalho. Se você correr em cada uma desses tamanhos de bico pulverizador a uma determinada pressão que você está necessitando saber, você terá a informação da vazão. E na última coluna eu tenho a informação do ângulo do jato, que o bico ao qual pode produzir em função de uma pressão de trabalho. A próxima é um bico atomizador. Eu também consigo saber a vazão em função de uma pressão de líquido que eu estou submetendo ele e uma pressão de ar. Como eu falei anteriormente, o bico atomizador, ele é um bico que trabalha com dois fluidos, que é um líquido qualquer e um ar comprimido. E você também consegue saber exatamente qual a vazão que esse produto, esse bico pulverizador consegue gerar. Um outro ponto bastante importante é a cobertura da pulverização. Eu já mencionei por diversas vezes hoje durante a nossa apresentação que um bico pulverizador ele gera um ângulo. Esse ângulo pode variar, você pode ter variações escolhendo o tipo de bico pulverizador, que podem variar de 5 a 120 graus. Só que esse ângulo ele não se mantém, o ângulo original do bico pulverizador que está sendo gerado no jato, ele não se mantém constante em função de toda a altura do jato. Dependendo da altura do jato que ele está sendo pulverizado, ele perde, como na figura que você está vendo projetada. Normalmente, se for para dar uma referência para vocês, a que altura o bico já começa a perder o ângulo? Isso depende muito do tipo de fluido que você está pulverizando, depende muito da pressão de trabalho que está sendo imposta ao bico, mas para te dar uma referência, a que altura aproximadamente o bico acaba reduzindo o ângulo dele, como está na figura, por volta de 400 milímetros você já tem uma redução no ângulo do jato. Então, com essas informações, a gente precisa pensar que o bico pulverizador deve ser preciso para que você consiga ter o resultado, que é a vazão desejada, a distribuição adequada, a velocidade necessária, o tamanho de gota exigido e a repetibilidade da otimização do CV, ou seja, o coeficiente de variação do resultado da pulverização. Uma outra informação que a gente acha bastante interessante, como eu mostrei anteriormente, um bico pulverizador você não consegue a olho nu saber se ele está ainda adequado ao uso, porque existe aquela informação, o bico está pulverizando, está tudo bem, mas isso não é uma verdade. Então, um jeito muito simples de verificar se o seu sistema de pulverização ainda está dentro das características ao qual foi projetado passo 1 você tem um recipiente ao qual você pode coletar essa água num determinado tempo, por exemplo, 1 minuto, meio minuto. Depois você, que coletou essa água em um recipiente, você coloca esse fluido pulverizado em uma caneca graduada para saber qual foi o volume pulverizado e compara essa informação de volume em função do tempo que você mediu com os dados de nosso catálogo. Ou seja, é um método muito simples de validar o seu sistema de pulverização, de validar se o seu bico pulverizador está ainda dentro dos parâmetros ao qual ele foi projetado no início do processo, no início de operação do mesmo.
Alguns pontos que podem influenciar também diretamente, prejudicar diretamente uma pulverização é a erosão, desgaste de um bico, isso acaba influenciando diretamente no resultado final da pulverização, altas temperaturas ao qual ele foi submetido, corrosão do bico, tipo de fluido e o ambiente que ele está sendo exposto, incrustação, dependendo do fluido também que está sendo pulverizado e o ambiente que ele está sendo exposto, dano acidental, eu tenho um bico que eu acabo não tomando um cuidado e acaba gerando um desgaste dele em função da forma que eu estou processando ele. A montagem própria dele também acaba influenciando diretamente. E o entupimento, que também é outro grande mal que acaba influenciando diretamente um sistema de pulverização. Se você não tiver um filtro adequado para evitar o entupimento, você acaba impactando diretamente no seu resultado final de pulverização. Então, o que a gente sempre recomenda é nunca se esqueça, limpe sempre o filtro. Antes de limpar, você tem que ter o filtro. É importante, extremamente importante no sistema de pulverização você ter um filtro adequado, com uma malha adequada em função do tamanho do seu orifício de passagem do bico e desenvolver um programa de manutenção preventiva específico para o sistema de pulverização. A gente não nota, a gente visita diversos clientes, diversas empresas, a gente vê que o sistema de pulverização meio que ele é abandonado pelo pessoal de manutenção. Então, a gente sugere sempre que também tem que se pensar no sistema de pulverização como um ponto a ser checado durante as manutenções preventivas, corretivas, preditivas, enfim. E foi isso. Hoje, essa foi a nossa apresentação. Eu tenho aqui algumas perguntas que eu recebi ao longo da nossa apresentação, que eu vou tentar responder, não sei quantas eu tenho ainda, mas caso eu não tenha tempo suficiente para responder elas, eu posso, posteriormente, podemos enviar as respostas para o e-mail de quem as fez ou as pessoas, as outras que também participaram da apresentação. Vocês podem fazer avaliação de nossos bicos pulverizadores? Existe algum custo para isso? Depende muito de qual é a avaliação e quanto tempo essa avaliação irá tomar de nosso grupo de engenheiros. Normalmente nós não cobramos, mas como nós não cobramos isso? Normalmente nós falamos para o cliente disponibilizar 1 ou 2 ou 3 bicos dos sistemas de pulverização que ele tem disponível em sua empresa. Nós recebemos isso em nossa empresa, da situação atual do bico, comparando com o projeto original do bico, e enviamos isso para o cliente via e-mail, enfim. Nesse método nós não cobramos, isso é sem ônus, nós conseguimos fazer essa avaliação para vocês dos seus sistemas de pulverização sem nenhum problema. Estamos disponíveis para tal serviço. Eu tenho um bico entupido, e como fazer para desentupir o mesmo? Bom, primeiro de tudo é nunca usar um arame, nunca usar uma agulha, nunca usar um metal duro, um metal para desentupir o bico pulverizador. Nossa recomendação sempre é usar uma escova. Se o entupimento ou a incrustação não seja possível remover com a escova, desmonte o bico, deixe ele mergulhado em alguma solução para remover esse material que foi incrustado, mas sempre com uma escova, nunca com um objeto metálico, porque isso acaba impactando também diretamente no projeto do bico e, por consequência, impactando no resultado final da pulverização. Eu consigo alterar o ângulo de um spray de 15 para 110 graus? Não, isso não é possível. Você não consegue alterar um ângulo de um jato em tamanha magnitude. O que existe disponível, o que é possível se fazer é você ter produtos diferentes, ou seja, eu tenho um produto que me gera um ângulo de 15 graus, eu teria que ter um outro produto que me gera um ângulo de 110 graus. Eu não consigo fazer isso com o mesmo bico pulverizador, né? É uma variação muito grande. As variações normalmente não são tão grandes. Eu tenho uma variação de ângulo, mas normalmente não são tão grandes como essa que me fizeram a pergunta. Eu posso dizer, para lhe dar uma referência, essa variação pode chegar entre 3 a 8 graus, não mais que isso. É isso. Agradeço a todos a participação e espero encontrá-los numa próxima vez. Muito obrigado e bom dia.